Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós vamos dar prosseguimento à apresentação aí dos componentes. Só que nessa aula de hoje eu vou falar um pouco sobre o protoboard, tá? Nossa matriz de furos, para que a gente possa, no curso, fazer aí diversas prototipagens, que são basicamente teste de circuitos eletroeletrônicos. Muito bem. Então, teremos nessa aula, por objetivos, a apresentação conceitual do protoboard, né, o que seria definições técnicas também, né, as características de montagem do protoboard. Então, como funciona essa placa, né, a questão dos furos também, que é algo muito importante. Na sequência, a relação entre a simbologia da norma e a montagem prática de circuitos eletroeletrônicos através de esquemáticos. Então, como através de um esquemático nós conseguimos entender e interpretar o que deve ser feito nessa placa, né, no protoboard, de forma prática. Então, nós vamos ver basicamente isso na aula de hoje. Então, inicialmente eu gostaria de colocar aí alguns conceitos, né, sobre o protoboard. E a definição do protoboard é o seguinte, né? A protoboard, também conhecida como placa de ensaio, matriz de contato ou breadboard, do inglês, é uma placa que permite montagem e teste de circuitos sem a necessidade de soldar, apenas espetando os componentes na placa. Então não preciso soldar nada, né? Basta conectar e desconectar de uma forma muito simples. Com isso é possível montar um circuito que não conhecemos muito bem seu comportamento e efetuar diversos testes, tendo a liberdade de substituir os componentes da forma que desejar e só soldar o circuito em uma placa definitiva quando tudo estiver testado e funcionando perfeitamente. Então nós testamos todos os componentes, tá? Através dessa matriz de furos, ligamos o circuitinho, fazemos aí os testes práticos, né, do circuito no protoboard para depois efetivamente montar uma placa já efetiva ali com todos os componentes, já tendo a ciência de que os componentes estão funcionando bem e que o circuito também rodou da forma projetada inicialmente. Então, falando agora de alguns componentes aí, protoboard, né, ele possui aí trilhas horizontais e verticais em que há conexão entre todos os furos dessas trilhas, tá? Onde nós iremos colocar os componentes aí do nosso projeto. Então aqui está o protoboard, né? O que seria a nossa placa de ensaio. Temos aqui essa numeração de 1 a 30 e uma outra parte aqui também de 1 a 30, então totalizando aqui 60 fileiras, né? E temos um positivo com negativo para uma fonte e outro positivo com outro negativo para uma segunda fonte, né? A interligação do protoboard é dessa forma, tá? Então nós temos trilhas horizontais, que são essas aqui, né? As do meio da placa, né? Essas daqui. E temos também as verticais, que são as linhas vermelhas e azuis, né? Então, uma vermelha com uma azul e outra vermelha com outra azul. Então, essa é a ligação que nós temos para o protoboard, tanto para as alimentações quanto para a montagem prática aí, dos componentes e por consequência do circuito. Muito bem. Aqui eu falo sobre os cuidados que nós devemos ter quando utilizamos aí o protoboard. Tá? É muito comum, principalmente em protoboards mais antigos, ter-se aí mau contato entre os terminais da placa. Tá?
Às vezes pode até mesmo ser por conta de um componente que não foi bem inserido, que faz com que o usuário do protoboard fique horas e mais horas procurando onde está o erro no circuito, quando na verdade o que ocorre é um problema mecânico, tá? Então, um problema de conexão. Isso é algo que ocorre muito em protoboard, né? Principalmente em alguns circuitos mais sensíveis da eletrônica. Esse mau contato ele está muito presente nas montagens, né? Então a gente tem que fixar bem, conectar bem ali os terminais na matriz de furos, no protoboard, para que a gente não tenha esse tipo de intercorrência, né? Esse tipo de probleminha aí. Por isso, na hora da montagem, certifique-se que tudo está bem preso no seu devido lugar. Isso pode economizar muitas horas de trabalho mais para frente, dependendo do tamanho do projeto que você está executando. Obviamente, se eu tenho projetos aí complexos, essa montagem aí ela se torna algo complicado de lidar, né? Se é colocado ali o componente ou o jumper de forma muito superficial, você não tem o contato mecânico necessário para fechar o circuito. Isso gera muitos mal contatos, né, nesse circuito, fazendo com que ele não funcione da forma que deveria. Tá? Então isso é algo aí complicado de se lidar aí por vezes, né, quando a gente utiliza o protoboard. Mas a questão é, você conecta o componente, se o componente estiver bem firme na placa, você pode até fazer um teste com multímetro, que eu vou abordar em próximas aulas aí com mais detalhes. E daí nesse teste você identifica, puxa, essa linha horizontal do protoboard ela está aberta, por exemplo, e deveria estar conectada, deveria estar fechada, né? A linha vertical ela está fechada, por exemplo, e na verdade deveria estar aberta, né, naqueles slots do meio do protoboard. Então a gente tem que fazer alguns testes antes, né, de montar o circuito, conectar os componentes e jumpers. E conectando os componentes e jumpers, nós devemos certificarmos que estamos firmando, né, colocando ali de forma a garantir a melhor conexão elétrica possível dos componentes. Aqui eu vou falar dos cabos de jumpers para se utilizar no protoboard, né? Porque nós temos uma matriz de furos, e com essa matriz de furos nós podemos conectar componentes pela própria matriz de furos, já que ela tem algumas conexões horizontais e verticais, mas também utilizando elementos aí que fazem interligação elétrica dos componentes, que são os jumpers. Quando você comprar um protoboard, vale muito a pena comprar também vários cabos jumpers. Pode ser do tipo macho-macho, de diversos tamanhos, né? E alguns macho-fêmea, para facilitar montagens de projetos. É interessante comprar também jumpers do tipo fêmea-fêmea, porque daí você tem os três tipos, né? Os mais comuns são os dois, macho-macho e macho-fêmea. Mas fêmea-fêmea, dependendo do projeto, pode ser também necessário, né? Quando você tem dois pinos que devem ser interligados, se não houver protoboard, você pode fazer pelos jumpers, né? Enfim, uma questão até de versatilidade na montagem do circuito, você consegue trazer essa flexibilidade aí, por assim dizer, com jumpers também do tipo fêmea-fêmea, tá? Então aqui tem uma imagem, isso daqui seriam alguns jumpers, né, do tipo macho-macho, que são os jumpers que tem esse pininho aqui dos dois lados, né, por isso da nomenclatura. Nós temos também o macho-fêmea, que de um lado tem o pininho, no outro tem o furo para conexão, né, desses pininhos aqui. E nós temos também fêmea-fêmea, que não tem pino dos dois lados, né. Normalmente quando a gente quer conectar, por exemplo, um Arduino Nano, que é uma placa de microcontrolador com um circuito de acionamento de LED pelo terminal do resistor, você conecta o terminal do resistor aqui,
e o pino do Arduino Nano por aqui, tá? E daí a conexão da energia passa direto pelos jumpers e não se utiliza daí o protoboard, né? Nesse caso. Às vezes a interligação tem muito componente, muito jumper cruzando já o protoboard, e esse tipo de jumper aqui ele facilita, né? Porque você consegue expandir para um outro protoboard dependendo, ou também fazer a interligação desses componentes de forma externa, né? Depende muito, você tem que estar trabalhando com um projeto bem grande, né? Para que você, sem ter um outro protoboard, possa então estar utilizando esse tipo de jumper aqui. Em geral se utiliza mais macho fêmea e macho macho, por conta do protoboard já ser uma matriz de furos, né? Para conexão desses pininhos aqui. Certo, turma? Muito bem. Então, eu vou falar um pouco dos componentes básicos agora para montagem de um circuito que acende um LED, tá? Então, eu quero fazer um acionamento de um LED, é algo simples, né, na eletrônica, mas tem aí alguns requisitos, né, que nós devemos respeitar e a gente vai aprender a interpretar esses requisitos também mais para frente. O porquê, né, dessa necessidade e tudo mais. Então, inicialmente, nós precisamos de uma fonte, né? Eu coloquei aqui 4 pilhas, né? Que marca qualquer, né? Tanto que de um slide para outro, não sei se vocês repararam, eu mudei de marca, tá? Para mostrar, não estou fazendo propaganda de ninguém, não estou recebendo nada para isso. Então, assim, qualquer pilha, não precisa ser essa marca, tá? E você vai conectar aqui 2 pilhas de um lado e 2 pilhas do outro. Essas 4 pilhas, portanto, serão associadas e irão gerar um positivo nesse fio vermelho e um negativo nesse fio preto. Tá? O protoboard é o elemento que a gente vai utilizar para a montagem dos componentes. Nós temos os furos, né, no protoboard, temos aqui os pinos, positivo e negativo para conexão, por exemplo, o fio preto aqui no azul, na linha azul, e o vermelho aqui no vermelho do protoboard, né? Então eu vou ter um barramento positivo e um barramento negativo. E para a montagem efetiva do circuito, precisamos de um resistor. Aqui eu coloquei um resistor de 330 ohms. Tem um código de cores que vocês vão estudar em eletricidade básica, né, para identificar. E o LED também, tá? O LED ele tem um terminal menor, que é o negativo, e um terminal maior, que é o positivo. Tá? Então, vocês devem ter, assim, noção de que o LED, para que ele acenda, ele deve ter a conexão correta, né? Então, positivo tem que vir no resistor, que não tem polaridade, mas que vai lá no positivo, no vermelho da fonte. E o terminal menor, que é o negativo, vai já direto no fio preto da nossa fonte ou no barramento azul. Nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Nessa aplicação aqui. Beleza? Então agora eu passo um esquemático, né, do circuito série com LED. Então o esquemático nós vimos na aula passada, né? Nós temos o símbolo da norma, a simbologia da norma, essa daqui, ó. Esse é o símbolo da fonte de corrente contínua. Esse é o símbolo do resistor. E esse é o símbolo do LED. Então aqui nós temos as descrições, né? Resistor, LED e fonte. E se eu quero fazer a conexão, eu saio do positivo da fonte, vou para o resistor, ou seja, essa linha do positivo é vermelho, lá da nossa fonte de 4 pilhas, né? Do resistor, que é um resistor no caso de 330, a gente vai entender depois por que esse valor, tá? Sai do resistor por qualquer terminal, ele não tem polaridade, chega no terminal positivo do LED, que é o maior, conforme eu comentei anteriormente, e sai do menorzinho do LED e vai para o negativo da fonte. Então nós temos aqui essa linha de baixo como a linha preta, né, de referência do circuito, e o positivo aqui é a linha vermelha. E essa conexão aqui, professor, entre resistor e LED, é onde a gente vai utilizar o protoboard, tá? Tá, aquelas interligações horizontal e vertical, a gente pode utilizar
nesse exemplo para fazer esta ligação aqui entre resistor e LED. Então aqui está a montagem, né, que eu fiz no protoboard. Perceba, eu coloco aqui o positivo, que seria o vermelho lá das nossas pilhas, e o negativo, que seria o fio preto. Tá? O fio preto, como ele é negativo, ele fica nessa linha azul. E o vermelho, que é o positivo, fica na linha vermelha, tá, do protoboard. Para a gente não se confundir, seguimos dessa forma. Muito bem. Daí aqui eu utilizo um jumper para sair dessa linha vermelha e vir no terminal maior do LED, que seria esse. Terminal menor, eu faço a conexão com o resistor via protoboard. Tá? Então não é interligado aqui na vertical. Então eu utilizo essa interligação da vertical do protoboard para ligar o positivo, né? Aliás aqui o negativo do LED, com o resistor. Na saída do resistor eu coloquei aqui esse elemento, tá? Que é uma chavinha, é uma chave opcional. Tá? Por quê? Porque você pode colocar para ao pressioná-la acender o LED. Ou então, sem ela, sairia aqui do resistor e viria já nessa fileira para fazer a conexão com o negativo. Como na vertical é interligado, o que acontece? Essa chavinha está ligando este ponto com esse ponto, caso eu pressione. Se eu não pressionar, ela não vai fazer essa interligação, vai ficar aberta. Sem a chave, eu pego esse resistor e trago o terminalzinho dele para cá. Tá? Pois se eu trouxer para cá, eu conecto um jumper desse ponto para esse, direto. Ou ainda, eu posso pegar esse terminal do resistor, esticar ele, colocar nessa linha, e dessa linha eu pego esse jumper mesmo e já faço a ligação na linha azul, que é o nosso negativo. Tá? Aqui está GND porque é do inglês ground. Ground em inglês é terra. Tá? Normalmente, grande parte dos softwares, simuladores, vem com a nomenclatura em inglês. Então, fonte vai estar source, né, ou power supply. Terra vai estar ground, certo? Um outro elemento que a gente usa aqui bastante, o diodo, lá vai estar diode, porque é em inglês, né? Mas isso tudo nós iremos ver mais pra frente, esses detalhes aí. A única coisa que vocês têm que entender é isso daqui, ó. Esse carinha é o fiozinho preto da nossa associação de pilhas. Esse daqui é o fiozinho vermelho, que vai gerar 6 volts. O vermelho, ele é toda essa linha aqui. Então, se eu puxar desse ponto, desse ou desse ponto, é tudo mais 6 volts. Daí eu venho aqui, conecto no LED, por esse ponto aqui. Ah, mas não está na perninha do LED. Eu coloquei no furinho, porque esse furinho já é interligado com esses outros aqui, ó. Desse ponto até esse é como se eu tivesse um fio dentro do protoboard, tá? Mesma coisa para esse lado, desse ponto até esse ponto, como se tivesse também um fio de cobre aqui. Tá? Então tem interligação desse ponto com esse e desse ponto com esse. Passou a energia do positivo, ó, por esse jumper, chegou no LED. Passou pelo corpo do LED, chegou no resistor. Passou pelo resistor, que vai limitar a corrente do LED. Cruzou essa chavinha ao pressionar o botão. E por esse jumper chegou no azul, que é o negativo, que seria o fiozinho preto lá das nossas pilhas. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Eu agradeço a todos mais uma vez. Sempre lembrando, estou disponível no Teams durante a aula para vocês fazerem perguntas no final da aula. Eu faço também a nossa reunião de dúvidas. Se alguém que tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, queira colocar, fique à vontade, tá? Para vocês exporem aí a opinião de vocês também. Beleza, turma? Grato a todos, mais uma vez. Bons estudos e até!